Olá, querido pai, querida mãe. Aqui, Alana Macedo. Alex Macedo. A criação dos filhos é uma das responsabilidades mais importantes que nós pais teremos em nossa vida. Saber como lidar com a criação deles é um grande desafio. A palavra da vez hoje é equilíbrio. Exatamente. Tem uma frase que minha mãe ela costumava falar muito e eu adotei na minha vida, né? Ela falava, tudo demais é sobra e o que sobra não presta. Então, equilíbrio é bem isso, né? Se você utilizar algo demais, na maioria das vezes não funciona. Agora também, se utilizar de menos, também não funciona. A coisa que mais vai importar na criação de nossos filhos. Quando nós somos equilibrados, nós conseguimos fazer muito por eles. E isso é o que nós vamos conversar hoje. A gente vai perceber que o equilíbrio ele está presente a todo momento, né? No nosso tratar com os nossos filhos e até mesmo em nossas ações, né? Conosco mesmo, mas com nossos filhos vai ser de extrema importância para a gente dosar aí a qualidade da criação com eles. Da nossa interação com eles. Da nossa interação. O ponto de equilíbrio. Amizade versus autoridade. Muitas vezes o pai, para ser amigo do filho, ele acha que não deve exercer mais autoridade sobre o filho. Então o filho ele nasce carente de pai, porque o pai ele precisa ser aquele que exerce a autoridade, como nós falamos anteriormente, que estabelece limites. Então, se o filho ele entende que o pai é o amigão dele, ele vai crescer sem uma influência, sem aquela figura paterna, aquela figura materna. Sem uma referência. Exato, sem uma referência. Ele vai tratar o pai como um igual. E o que vai acontecer? Vai surgir aquelas brigas, vai surgir falta de respeito, né? O filho xingando o pai. Isso para ele é comum. Por quê? É o que ele faz com o quê? Com os amigos. Então, o pai e a mãe devem estabelecer um equilíbrio entre amizade e autoridade. A gente não está falando aqui que você não deva ser amigo de seus filhos. Muito pelo contrário, a gente está incentivando que nós sejamos amigos de nossos filhos. Mas existindo o equilíbrio para que essa amizade não adentre, né, ao território da autoridade. Exatamente. Então, como nós estamos falando, equilíbrio. Então, para existir a autoridade, não deve se tirar a amizade. Não é um ou outro, são os dois, cada um no momento correto. O filho ele deve entender que existe a autoridade do pai, mas que esse pai ele também é amigo dele, que ele pode contar com ele, que ele pode conversar com ele e ele vai estar pronto a ouvir. Sim. Mas se por outro lado ele achar que o pai ou a mãe são iguais, que ele não vai ter uma autoridade sendo exercida dentro do lar, ele vai ser carente de referência. E aí ele vai ficar perdido nesse momento. Então este é um outro ponto de equilíbrio. Agora vamos a um outro ponto de equilíbrio. Pai e mãe. Então, vamos falar a respeito de participação, pai e mãe. Para a gente falar a respeito disso, é interessante a gente falar que somos pessoas diferentes. Sim. Tivemos criações diferentes. Sim. Acreditamos em coisas diferentes. Isso. E para conciliar isso na criação dos filhos, vai ser muito desafiador. Exatamente. E o pai e a mãe, eles precisam primeiro se respeitar, um ao outro. E tentar compreender como o outro vê as coisas. Haver essa interação, essa empatia de ambos,
para que a criação dos filhos ela fique equilibrada. Então, vamos falar a respeito de participação, né? Então, o pai e a mãe, eles precisam participar ativamente na vida de seus filhos, né? E não deve, o filho não deve ver a mãe como aquela que participa de sua vida e o pai aquele como ausente, ou vice-versa. O pai é aquele amigo, aquela pessoa que ele pode contar, e a mãe é aquela pessoa carrancuda que só está lá fazendo as coisas. Ou seja, não deve haver essa Discrepância, isso, né? essa polarização. A participação precisa ser dos dois. Os dois precisam educar. Os dois precisam participar na vida dos filhos. Os dois precisam exercer autoridade e os dois precisam ser amigos dos filhos. Os dois precisam aprender a dizer sim e os dois precisam aprender a dizer não para os filhos. E algo interessante é quando o pai discordar com a mãe ou a mãe discordar com o pai, é interessante que essa discordância não seja posta na presença do filho, né? Ah, eu não concordei com o que você fez com o nosso filho, eu vou lá e falo na hora, na lata. Eu vou desautorizar, né, a influência que o meu esposo, o pai, tem sobre meu filho. Ah, minha mãe não, eles não concordam, né? Vai ser meio confuso para a cabeça da criança. É interessante, na ausência dos filhos, vocês conversarem a respeito daquilo. Ó, eu não achei legal o que você fez, né? Eu acho que poderia ser feito assim, assim, assim. Né? Os dois vão se conversar e vão entrar em um consenso sobre como deve ser feito aquela determinada coisa que ambos não concordam. Exatamente, porque nós não somos perfeitos e muitas vezes nós erramos, né? Agora, você não pode simplesmente chegar na frente do filho e falar não faça isso. Porque aí o filho ele vai entender, olha, então se eu fizer algo com meu pai brigar comigo, eu corro para minha mãe. E se minha mãe brigar comigo, eu corro para meu pai. Então não dá para desautorizar um ou outro. Vocês podem até discordar é normal. E num outro momento, ou até naquele momento mesmo, mas fora da presença dele. Chama no canto para conversar, olha, isso aqui não tá legal, eu não achei que isso foi legal que você fez. E aí vocês vão se entender, mas na frente do filho vocês precisam ser unos. Exatamente. Isso já aconteceu bastante conosco, né? Sim, sim. A gente tem uma reação em relação a algum dos filhos e um dos dois não concordar. Já fizemos na frente, né? E não foi legal. Não, né? nem um pouquinho. E já agora, né? Nós conversamos nos bastidores e trazemos isso para o palco, né? Na presença de nossos filhos. Isso, lembrando que isso aconteceu pouquíssimas vezes, né? Eu acho que uma ou duas no máximo, porque esse aprendizado eu tive bem cedo, bem antes de eu me casar. Eu aprendi com um outro casal. Eu lembro bem que eu estava na frente desse casal e eles tinham uma filhinha bem pequenininha, aqui em São Paulo mesmo. E a mãe, ela brigou com a filha, bem pequenininha mesmo, e ela falou firme com a filha, e a filha ela ficou assim, sem saber o que fazer. Ela foi, pai, pai. O pai olhou para ela e falou, não é comigo não, vá se acertar com sua mãe, não tenho nada a ver com isso. E ela ficou assim perdida no meio, como dissesse, e agora? Ou seja, ela não recebeu abrigo, ela não recebeu colo. Então, ainda com meus 20 anos, eu tinha na época, eu aprendi isso, né, que não deve passar um por cima do outro da autoridade, né? Se tem uma discordância, vai conversar depois, e não ali na frente do filho. E não, ô meu filho, venha cá, mamãe brigou. Mamãe é malvada. Exato, não funciona, né? Então precisa haver esse equilíbrio, né? E peraí, você falou algo interessante, né? Que você observou na vida de um outro casal, na vida de uma outra família. Essa é uma dica maravilhosa, né? Nós podemos aprender com os outros,
né, observando como eles tratam seus filhos. É interessante que isso aconteceu comigo em relação ao nosso casamento, né? Quando nós estávamos para casar, quando a gente está imerso, né, em um determinado assunto de nossa vida, a gente observa, fica observando, né, o tempo todo, quem é noivo, quando a gente está grávida, quem está grávida, esses assuntos, né, saltam em nossos olhos. E eu ficava observando casais, né, e como eles tratavam uns aos outros. E eu ficava observando, eu quero isso pro meu casamento, quando era algo bom. Quando era algo bom, eu falava, eu não quero isso em meu casamento, né? Então, a mesma coisa, nós podemos observar os pais que nós temos ao nosso redor e que nós admiramos, como eles fazem com seus filhos, né? Observa, e se for algo bom, algo legal, né, conversem com seu parceiro, né, e coloquem em prática, né? Vai ser um grande auxílio, né, nessa jornada tão difícil que tem. E quando nós entramos nesse tópico de pai e mãe, nós começamos falando de que nós somos diferentes. E isso é algo também de equilíbrio, né? O pai e a mãe têm estilos diferentes, criações diferentes. E isso precisa ser combinado, né? Então, não é porque ela pensa diferente que está errado. Só são maneiras diferentes, pontos de vista diferentes. Então precisa haver equilíbrio. O pai vai ter o estilo dele, a mãe vai ter o estilo dela. Se vocês respeitarem um outro, vai haver sim um estilo combinado. Sim. Né? E esse estilo combinado é o melhor para os seus filhos. Olha que legal, né? Você vai pegar o melhor de sua criação, o melhor da criação de seu parceiro e vai combinar, né? Então você está criando um estilo personalizado para seu filho, né? Exatamente. Nós falamos em um vídeo anterior, dois vídeos anteriores na verdade, a respeito do sim e do não, né? Da importância de nós darmos limites para os nossos filhos, mas em contraposição da importância de dizer sim, e de não só dizer não a todo momento. Então, como nós estamos falando, nesse momento o que mais importa é o equilíbrio. Saber quando dizer sim e saber quando dizer não. Não adianta nós falarmos não a todas as coisas para nossos filhos e também não adianta nós cedermos a tudo que eles querem. Nossos filhos, principalmente quando eles estão pequenos, bem pequenininhos, a gente precisa educá-los para que eles entendam o que nós estamos transmitindo a eles. E muitas vezes a gente transmite exatamente o inverso que a gente quer. Para quê? Para não dizer não. Né? Por exemplo, supermercado. Existe algo que é muito comum de se ver. O filho lá fazendo birra, fazendo show, para ter alguma coisa que ele quer. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer o showzinho dele, vai chegar uma hora que o pai vai ceder. Exatamente. Então, ele precisa de limite, dizer não. O filho, ele quer, né? E ele vai fazer de tudo para alcançar aquilo que ele quer. Então ele vai imprensar o pai na parede. Ele sabe que aquilo funciona e ele vai utilizar. Então, ele precisa, naquele momento, de um não claro. Então, não, isso não vai adiantar. E você continua fazendo as suas compras. Então ele vai ficar o quê? Perdido. Ele vai entender que aquilo ali não vai funcionar. Você precisa continuar fazendo as suas compras. E ele vai fazer o quê? Vai ficar perdido, vai tentar seguir você, né? E ele vai continuar ali choramingando, mas se você não ceder, não vai funcionar, certo? Então, não, naquele momento, é importante. E em diversos outros momentos, o não, ele é importante. Para que o filho ele entenda que há limites para diversas coisas. Mas, se você se acostumar a dizer não para tudo, isso não vai funcionar. O filho ele vai crescer achando que o não, ele é a resposta de todas as coisas, que ele nunca vai ter um sim. E ele vai crescer uma pessoa que
é limitada nas suas decisões, em todas as coisas. Ele acha que a vida vai dizer não para ele em todos os momentos. Então, o sim, ele vai ajudar o seu filho para mais para frente também, para saber que tem coisas que ele vai conseguir conquistar, né? E que o não é algo comum, mas sim, o não ele tem momentos que deve ser dito e outros que o sim deve ser dito. E o não vai até ser encarado como uma proteção, né? Porque a gente fala não para os nossos filhos na intenção de impor limites, né? E quando ele compreender, aceitar os nãos, ele vai perceber que é uma forma de proteção, né? E que aquilo ali, aquele não, é uma forma do pai dizer: filho, te amo, né? Isso aqui não é possível. Eu lembro que com a Alicia, né? Sempre quando a gente saía, nós nunca fomos afortunados, né? De dinheiro. Então, não dava para comprar as coisas que a gente queria, né? Que eles queriam, né? E eu sempre deixei bem claro, ó, nós não temos condições de comprar tal coisa, né? Infelizmente, nós não poderemos comprar. E eu até me espantava, né, com a maturidade que ela encarava aquilo, né? Ela entendia e pronto, ficava ali tristinha, né? Mas não dava birra, ela aceitava, né? Ela compreendia a condição que a família vivia, que a família vive ainda, né? Na verdade, a gente precisa deixar claro para os nossos filhos. Eles precisam entender as coisas. A gente não vai ceder simplesmente porque eles querem. Então, isso vai dar maturidade a eles. Eles precisam entender as coisas da forma como elas são. E não apenas a vontade dele vai realizar aquele desejo, né? A nossa vontade, ela pode realizar desejos se nós pagarmos um preço por aquilo. E não simplesmente ter porque eu quero, né? Então, o filho ele precisa entender isso. Não é um botão mágico, né? Que você faz algo e você tem as coisas, você consegue as coisas. Exatamente. Então, este é um ponto de equilíbrio. Falamos também em outro vídeo a respeito do elogio, né? Então, precisa haver equilíbrio. Elogio demasiado vai estragar seu filho, né? Aquele elogio pomposo, aquela coisa, você é isso demais, você é muito isso, né? Isso vai estragar seu filho. Por outro lado, a falta de elogio também não vai auxiliar o seu filho na sua criação. Então é uma coisa também de ponto de equilíbrio. Uma outra questão que precisa haver equilíbrio é o que nós falamos também, tarefas domésticas. Sim. Né? Os filhos eles precisam ser incluídos nas tarefas domésticas. Mas por outro lado também, eu não vou ficar sentado assistindo TV enquanto o filho faz as coisas. Né? Então ele não é um escravo. Normalmente quando eu pedi algumas coisas para os meus irmãos, aquela coisa de irmão, né? Não sou seu empregado, vai você. Nossos filhos não são nossos empregados. Também nós não somos os empregados de nossos filhos, né? É uma contribuição de cada parte, né? Cada indivíduo adicionando, né? Tornando o ambiente mais harmonioso, né? Com as suas contribuições. Isso, afinal nós somos uma família. Sim. Né? Então somos integrantes de uma mesma família. Se todo mundo suja, todo mundo lava, se todo mundo bagunça, todo mundo arruma. Então nós precisa haver essa interação. E os filhos eles devem participar nas tarefas domésticas. Equilíbrio. Então se há equilíbrio nisso, tudo vai ficar bom. Exatamente, né? Porque se o filho não ajuda, ele vai ficar ao léu. Aquele ditado, né? Oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, se o filho ele fica muito ocioso, isso vai prejudicar ele,
Ele precisa compreender que dentro daquele espaço, daquele ambiente familiar, ele tem responsabilidades, né? Assim como ele tem direitos. Tem direito de ser alimentado, tem direito de ser protegido pelos pais, né? Exatamente. Mas ele também tem responsabilidades a serem cumpridas. Exatamente. Então, falando de responsabilidades, existe também um outro ponto de equilíbrio: dever versus prazer. Então, existem muitas coisas prazerosas que nós precisamos adicionar à nossa família, mas também existe os deveres. Então, o dever, ele sempre vem primeiro que o prazer. Mas, se for só dever, 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 que pai chato danado é esse? Então precisa ter pontos de prazer também, precisa ter atividades recreativas salutares, precisa ter momentos de risada, de interação, de brincadeira, né? E em família ou particular, né? Seu filho, ele tem um momento de brincar, né? Ele tem um momento dele jogar bola com os amigos, tem um momento da filha brincar com a boneca dela, ou até mesmo com videogame, com celular, que é a coisa mais recente, né? Que o filho fica ali no celular. Tem um momento dele brincar no celular. Agora, imagine se ele ficar o tempo todo no celular. Tem momento de ficar com o celular e tem momento de deixar o celular de lado. Exatamente. O dever, ele precisa ter o seu lugar. E normalmente ele vem à frente do prazer. Exatamente. Primeiro as responsabilidades, depois a diversão. Isso. Mas é porque o dever vem primeiro que o momento da diversão não existe? Não. Existe o momento da diversão. Equilíbrio é o que a gente tem falado bastante aqui. Se houver equilíbrio, as coisas elas vão funcionar. Mais uma coisa, né? Nós precisamos deixar que nossos filhos participem de nossas vidas. E não é um mal a ser suportado, né? E aí tá aquele menino lá chato, então a gente vai fazer alguma coisa para aquele menino chato se distrair. Deixar em paz, fazer E o não, que quer. exatamente, não nos incomodar. Não, nós precisamos fazer com que nossos participem de nossas vidas e nós participarmos da vida deles. Isso é essencial, né? A nossa participação na vida deles. Exatamente. Os filhos, eles são uma bênção. Os filhos, pelo menos na minha visão, os filhos, eles são uma grande alegria. Os meus são. Eu amo todos eles. Tanto é que quando me perguntam se eu quero mais, já tenho 4, né? Eu não sei dizer totalmente não. Não, não sei. Porque eu amo as crianças, especialmente as minhas. E eu amo especialmente quando a gente se diverte juntos. Foi essa semana, né? A nossa brincadeira lá que a gente ria, mas que tudo faltou fazer xixi nas calças. Foi muito divertido, assim. Então, desde da mais nova, a Alexa, a Alice, ela compreende ainda, não sabe ainda participar, mas desde a Alexa, dos 6 anos, até Alexson, dos 40, né, todos riram, todos se divertiram. E foi algo bem simples, né? Um joguinho que a gente achou no celular, a gente botava na testa e a gente precisava dar dicas para adivinhar o que é. Então, foi muito divertido, muito bacana mesmo. Exatamente. Né? Então, o último ponto de equilíbrio que nós vamos falar hoje é a respeito do tempo. Né? Então, há tempo para tudo, gente. Há tempo para tudo. Né? Então, tem tempo para obrigação, tem tempo para diversão, tem tempo para se fazer tudo, tem tempo para trabalhar, tem tempo para chorar, tempo para sorrir. Né? Então, e o filho, ele precisa começar a aprender a distinguir essas coisas. Então há tempo para tudo. Há tempo de brincar, há tempo de estudar, há tempo de comer. Para cada coisa há um tempo. Exatamente, né? Especialmente na vida adulta. Observem, né, a nossa vida.
né, no trabalho, em casa, né, a organização, ela nos mantém firme, ela nos mantém com foco. Senão, se a gente não ter, fazer esse cronograma, vamos dizer assim, para fazer as coisas, a gente vai se afogar nas tarefas, né? A gente vai nos sobrecarregar e a gente não vai dar conta. Muitas vezes eu me encontrei nisso, né? Sobrecarregada em fazer muita coisa porque eu não me organizei, né? Porque eu não determinei o tempo daquilo ser feito. Exatamente. E qual é o melhor modo do filho aprender isso? Com os pais. Os pais, eles precisam mostrar para os filhos que há tempo para tudo, né? Então, por exemplo, o filho você tá lhe chamando a atenção e você está ocupado para alguma coisa, né? Seja conversando no telefone, seja atendendo um cliente, se você trabalha em casa, ou fazendo alguma coisa importante. E o filho ele está ali, pai, pai, mãe, 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 mãe. Então, o filho ele precisa entender que aquele não é o momento de lhe dar atenção. Então, o que você precisa fazer? Espera um pouco, espera. E aí o que acontece? Depois que você realizou aquela coisa importante, você para, olha para ele, diga filho, o que você quer? Né? Ele vai entender que aquele não é o momento. Esperar é bom, ter paciência é bom. Exatamente, ele vai entender, olha, se eu tiver paciência, eu vou ter o meu tempo. Né? Diferente de que se você, menino, fala, ele vai perceber que ele precisa cada vez mais lhe chatear, que aí ele vai ter a sua atenção. Que o tempo da atenção dele é lhe chateando, é naquele momento e ele vai conseguir o que ele quer. Né? E assim, o filho ele precisa perceber, né, a importância desse esperar, a importância de ter a atenção do pai ou da mãe. E a mãe também precisa ter o tempo de dar essa atenção para o filho. Exatamente. Eu tô rindo aqui porque há algumas situações, né? Meus filhos, eu tô lá entretida com alguma coisa e meus filhos vêm e falam alguma coisa comigo, né? Eu tô entretida lá, não paro para dar atenção, eu falo, tá, sim, sim. E aí ele tá fazendo a coisa que eu inconscientemente autorizei, né? E eu, por que você tá fazendo isso? Você deixou. Eu? Que horas? Eu não percebi, eu não prestei atenção no que ele pediu e só pra sair fora, sair menino, né? Me livrar dele e continuar a fazer o que eu estava fazendo, eu disse sim, né? E é perigoso isso, né? Porque talvez pode ser algo que venha colocar, né, a segurança dele em questão, né? Venha estragar uma criação que a gente está ali se esforçando para construir, né? Uma educação que a gente está se esforçando para construir em relação aos nossos filhos. Então, assim como nossos filhos precisam compreender e perceber, né, a hora de ter a atenção dos pais, os pais também precisam compreender e entender a hora exata de prestar atenção somente no seu filho. Exatamente. E não precisa ser no meio daquilo que ele está fazendo. Ele pode terminar de fazer aquilo. Há tempo para tudo. Precisa haver equilíbrio no tempo. Então, se há equilíbrio na gestão do tempo, você vai conseguir dar atenção para o seu filho e fazer o que precisa ser feito. Né? Ele não precisa dar atenção no momento exato em que ele quer. Você precisa gerenciar isso. Há tempo para tudo. Então, estamos falando nesse vídeo muito a respeito de equilíbrio. Porque na nossa percepção, equilíbrio ele é algo determinante. É algo determinante na criação de nossos filhos. Nós vamos ver equilíbrio em diversos momentos nos nossos conteúdos. Vocês vão ouvir mais vezes nós falarmos desse equilíbrio em outros vídeos, em outras outras falas, né? Na realidade a gente já tratou, né? Só que de forma implícita. Exatamente. Né? A respeito da importância do equilíbrio. Não é 8 e nem 80, né? É ali a balança na medida certa.
Exatamente. Certo. Então, este é o nosso vídeo de hoje. Foi muito bom conversar com vocês mais uma vez. Tchauzão!